Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 26 de outubro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E embora a gente tenha um monte de operações aqui na faixa de Gaza e também aqui no sul do Líbano, o assunto do dia hoje é, sem dúvida alguma, o ataque retaliatório feito por Israel contra o Irã ontem, né? Então ontem, vários aviões que lançaram um grande número de mísseis aqui contra a região de Teherã e também outras cidades aqui na região do Irã, e teria sido a retaliação ao ataque do dia 1º de outubro, né? Vocês lembram, dia 1º de outubro, o Irã teria feito um ataque com vários foguetes contra Israel, com cerca de 400 mísseis balísticos contra Israel. O ataque contra Israel não teve grandes consequências, mas foi visualmente muito impactante. Esse ataque de Israel contra o Irã não foi visualmente tão impactante, mas parece que as consequências foram bastante graves, como a gente vai ver aqui, fazer um acompanhamento disso daqui. Mas o fato é, ficou claro que foi um ataque acordado com os Estados Unidos, como foi pedido pela administração Biden. Israel não atingiu nenhuma das instituições de pesquisa nuclear do Irã, né, os locais em que o Irã supostamente fabrica a bomba atômica, e também não atingiu as refinarias e portos iranianos para não causar muita marola na economia mundial nas vésperas da eleição americana, né? Os alvos foram principalmente alvos militares, mas foram alvos bastante doloridos. Israel eliminou boa parte da defesa antiaérea iraniana e também alguns locais de fabricação de mísseis. Vamos entender o que aconteceu aqui, fazer um resumo do que foi o ataque. Ontem a gente fez uma live, a gente acompanhou uma parte desse ataque de Israel contra o Irã. Foi um ataque longo, foram 3 ondas no total, né? Então foi muito longo. Agora a gente vai fazer um resumo do que aconteceu realmente. Essa notícia foi sugerida por Bilu Teteia, Jaiminho para presidente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não vou nem falar sobre os eventos que aconteceram aqui na faixa de Gaza, e vou falar um pouquinho aqui sobre o sul do Líbano, mas não teve nada de grande novidade, continuam as operações israelenses nesses 2 locais, né? O que teve de informação foi justamente o que teve de notável ontem, foi esse ataque que começou às 2 horas da manhã, horário local lá de Teherã, e terminou pela manhã, com o amanhecer do dia, né? Israel usou mais de 100 aeronaves, 100 aviões israelenses, entraram no espaço aéreo do Irã e atingiram várias instalações lá. Atingiram principalmente fábricas e locais de produção de mísseis e de drones. O lado iraniano diz que as defesas antiaéreas repeliram o ataque, mas no final das contas a gente sabe que, pelo Jerusalem Post, que as defesas antiaéreas, na verdade, foram um dos principais alvos, ou seja, o Irã perdeu suas defesas antiaéreas, que são todas de fabricação russa, os S-300 e S-400, graças à guerra da Ucrânia. Hoje em dia o pessoal já sabe das fraquezas desse sistema, então foram limpados totalmente, né? O Irã disse que vai responder a Israel, que vai responder essa coisa aqui, mas a gente vai ver que, na verdade, o ataque israelense foi justamente para evitar que o Irã consiga fazer essa retaliação e encerrar esse assunto. Tem algumas imagens que ficaram até bonitas do ponto de vista estético aqui, de coisas pegando fogo ali em Teherã. Aqui, ó, mais cedo, isso aqui foi mais cedo, tá? Foi antes do ataque, teve um grande incêndio num prédio da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e segundo estão dizendo, foi apenas um acidente, não teve nada, mas a gente não sabe, né? Pode ser que isso daqui tenha tido também alguma ação israelense aqui, né? Bom, aqui ó, houve relatos de explosão na instalação militar de Parchim, no sudoeste de Teherã. Então a gente está falando aqui, ó, os principais pontos foram justamente aqui em torno de Teherã, tá? Aqui no sudoeste de Teherã, teve várias instalações atingidas nessa região. Aqui mais uma informação sobre o que aconteceu. Foram alvejados mais ou menos 20 locais de produção de drones e mísseis, sistemas de defesa antiaéreo e bases de drones, né? Da evidência que a gente tem, a gente sabe que o exército, que a Força Aérea Israelense usou bombardeios
F-35, jatos F-35 e outras aeronaves nesse ataque. O Irã informou a Israel através de um terceiro país que não irá responder a esse ataque israelense. Então a gente já tem uma inconsistência aqui. De um lado estão falando que o Irã vai responder a esse ataque israelense, de outro lado estão falando que não vai responder a esse ataque israelense. O que vai acontecer? Vamos aguardar, mas eu acho que não vai responder. Eu vou explicar para vocês por que mais adiante. Aqui mais imagens desse ataque. Dá para ouvir o barulho das defesas antiaéreas iranianas, né, tentando eliminar os foguetes israelenses. Mas você concorda comigo que visualmente esse ataque não foi tão impressionante quanto o ataque feito pelo Irã contra Israel, né? No ataque contra Israel não atingiu muita coisa, mas dava para ver uns mísseis passando perto de cidades, foi tudo muito divulgado, né? Realmente foi impressionante aquele ataque do ponto de vista visual. Não conseguiu nada na prática, mas visualmente foi importante. O que parece que acontece agora é o contrário. Esse ataque israelense no Irã, visualmente ficou meio fraquinho, não dá para ver muita coisa, mas segundo estão dizendo aqui, o impacto foi bastante sério, né? A defesa antiaérea iraniana confirmou que perdeu 2 oficiais num posto de comando atingido por mísseis israelenses. Então, a gente já tem aqui pelo menos um dano maior do que o reportado por Israel no ataque iraniano, né? O líder supremo do Irã disse que falou para os militares se prepararem para a guerra total contra Israel e coisa e tal, mas isso daqui não quer dizer nada. No final das contas, vai ter realmente retaliação ou não? Vai depender de outros assuntos. Eu acho que não, tá? Bom, aqui ó, o Irã começou uma campanha muito forte para dizer que todos os mísseis israelenses foram interceptados, não teve nenhum dano, nada aconteceu. Onde está a prova de que algo foi interceptado? Se o Irã não retaliar, isso significa que nada aconteceu. Ou seja, por isso que eu estou vendo aqui que o Irã não vai retaliar. Ele está claramente com uma postura de que não aconteceu nada, não atingiram nada e coisa e tal, e deixa por isso mesmo, vão parar por aqui, né? Mas, na verdade, a descrição mais precisa é: a indústria militar iraniana sofreu danos sérios essa noite. Parece que as defesas antiaéreas iranianas falharam em parar qualquer coisa, não pararam nada. O Irã, obviamente, vai tentar esconder o dano. Isso é muito mais fácil de fazer quando você é um grande país dirigido por ditadores, né? Mais fácil você suprimir informação sendo uma ditadura. Não é à toa que o Alexandre de Moraes gosta tanto disso. Mas satélites, imagens de satélites certamente vão revelar os danos em mais detalhes, né? Se o Irã falhar em retaliar de forma forte, indica que eles têm medo de futuros ataques israelenses. É mais lógico para o Irã dizer que não teve nada, que não aconteceu nada, do que fazer uma retaliação aqui, né? E aqui, ó, a mídia iraniana já está trabalhando duro para provar que a vida está normal, que não teve nada em Teherã, já estão publicando vídeos desse tipo, dizendo, olha só, tá tudo tranquilo em Teherã, não teve nada, tudo funcionando. Tá vendo aqui, olha só, tudo tranquilo em Teherã, sons da noite, silêncio, não acontece nada, né? E no final das contas, se teve alguma coisa que protegeu o Irã, como eles fazem aqui, foi o escudo americano, né? Os americanos que não queriam que o Israel fizesse um ataque mais danoso, né? Outra coisa curiosa aqui é a mídia iraniana mostrando que, olha aqui, tá vendo esse monumento aqui, como é que é o nome desse monumento? Shayad Tower. É uma torre lá em Teherã, um monumento esse troço, né? Dizendo que, tá vendo, isso prova que Israel não bombardeou nada, porque não destruíram a torre, que a torre tá de pé e coisa e tal. Só que esse pessoal esquece que são terroristas como eles que atacam alvos civis, né? Israel não vai atacar alvo civil. Atacou alvos militares no Irã e poderia atacar os alvos nucleares, né? As instalações de produção da bomba atômica, e poderia também atacar instalações econômicas, né? Refinarias e coisa e tal. Mas jamais atacaria um prédio no meio de Teherã. Para que quer fazer isso? Não tem vantagem nenhuma. É o Irã que faz esse tipo de coisa, né? Mas enfim, eles estão aqui na televisão iraniana, tá vendo? Tá vendo? Não teve nada lá, não causaram nada ali na torre.
torre está inteira, não causaram nenhum dano. Pois é, uma besteira danada isso, né? Agora, sim, teve aqui, do ponto de vista de Israel, eles falam que foi um sucesso completo esse ataque, né? Atacou de forma séria, com 3 ondas de ataque sobre o Irã, tirando 20 instalações de drones, de produção de drones e mísseis do ar, né? Israel, as defesas israelenses falam que foi um total sucesso esse ataque e todos os jatos voltaram para casa com segurança, ou seja, nenhum avião israelense foi perdido no ataque, né? Segundo o pessoal está dizendo aqui, Israel pegou o Irã despreparado, né? Exatamente um ano depois, ou mais ou menos um ano depois do dia 7 de outubro no calendário hebraico, numa noite de Shabá, né, que em tese Israel não faz nada no Shabá, né, é o dia sagrado deles. Depois de um artigo no The Times dizendo que Israel decidiu adiar de forma definitiva o ataque retaliatório, a gente falou sobre isso num vídeo nosso, e eu ainda falei para vocês que isso pode ser, na verdade, uma brincadeira, né, pode ser que não vão adiar nada, né, mas enfim. Isso pode ser o começo do fim do pesadelo do Oriente Médio que a gente vive há muito tempo por conta desse regime islâmico lá no Irã, né? Gente, esse ataque foi um ataque muito sério, tá? Israel botou jatos dentro do espaço aéreo iraniano e atacou várias instalações lá dentro. É a primeira vez que isso acontece, tá? E tudo indica que foi um ataque preparatório. Eu vou explicar para vocês aqui. O ataque de Israel no Irã foi uma humilhação histórica, segundo explica aqui o pessoal. Israel fez muito mais do que apenas atacar as instalações militares ali. Reescreveu as regras do jogo, mostrando que tem tanto a capacidade quanto o know-how para atingir pontos dentro do território iraniano, atacar o que ele quiser. Não é apenas um exercício em poderio militar, é uma fala, não um statement, né, uma afirmação. Israel estripou o Irã de muitas de suas grandes vantagens militares numa única noite, deixando a dita poder regional ali no Oriente Médio, buscando o controle da narrativa, tendo que dizer que não aconteceu nada, porque não tem o que responder nesse caso, né? Ficou de mãos vazias em frente a uma audiência desapontada, né? Aqui, ó, parece que Israel atacou, esse ataque israelense foi uma preparação. Destruiu defesas antiaéreas na rota entre a Síria e o Iraque, destruiu radares S-300 e S-400 da defesa antiaérea no Irã, e agora, em tese, Israel pode entrar a hora que quiser para fazer o que quiser aqui no Irã, né? Tem aqui a imagem dos S-300, dos radares de S-300, isso tudo é equipamento russo, que o pessoal já percebeu que é altamente ineficaz, né, na guerra da Ucrânia, mas ainda é o que o Irã tem, né, o que ele pode contar para esse tipo de coisa. No final das contas, o espaço aéreo do Irã está completamente cego para futuros ataques. Aqui, ó, tem mais um sumário aqui do que aconteceu, destruiu as defesas antiaéreas na Síria e no Iraque, ou seja, na rota até o Irã, e destruiu todos os S-300 e S-400 que tem dentro do Irã, cegando completamente a defesa antiaérea iraniana, né? É lógico, a gente precisa ter evidências disso, né? Por enquanto a gente só tem a palavra de cada lado, mas essas evidências vão aparecer na forma de imagens de satélites nos próximos dias, né? E ainda teve a destruição de instalações de mísseis balísticos no Irã, particularmente essa grande instalação aqui, que segundo estão dizendo, foi destruída e tem incêndios massivos nesse local aqui, que é uma das principais bases de mísseis balísticos, lançadores de mísseis balísticos do Irã, né? Então, lembra, o Irã mostrou que ele pode lançar cerca de 400 mísseis balísticos de uma vez só. O Irã tem um monte de mísseis balísticos já prontos, mas ele só pode lançar 400 de cada vez. Israel destruiu algumas dessas bases de lançamento que foram usadas, de forma que vai ser difícil eles conseguirem lançar mísseis novamente num ataque contra Israel, né, num eventual ataque futuro contra Israel. O Firmes da NASA estaria monitorando esses incêndios nessa região aqui que teria grandes lançadores, né? Isso daqui seria o Firmes da NASA naquela região ali, né? Vamos ver se isso se confirma depois com mais imagens. Bom, o porta-voz israelense falou que eu posso confirmar agora que concluímos a resposta aos ataques do Irã contra Israel. Fizemos ataques precisos em alvos militares no Irã, eliminando possibilidade de ameaças para o Estado de Israel.
foi o que disse o Hagari, que é o porta-voz das Forças Armadas israelenses, né? Cerca de 100 aviões a caminho de 2.000 quilômetros para o Irã. Essas forças foram usadas por Israel para atacar o Irã. Também usaram jatos stealth, jatos furtivos F-35, né, nessa distância. E um dos lugares atacados no Irã, de acordo com o Sky News Arábia, foi uma base militar para lançamento de mísseis, né? Deve ser provavelmente essa base militar que a gente estava falando aqui de lançadores de mísseis, né? Um total de 20 alvos foram atingidos no Irã. Eles estão falando que acabaram com todos os S-300 e S-400 no Irã. Se foram só 20 alvos, não acabaram, tá? O Irã tem mais do que 20 sistemas de defesa antiaéreo. Mas vamos ver aí quais são as evidências que a gente tem disso nos próximos dias, né? Se o regime iraniano cometer o erro de começar uma nova leva de escalonamento, nós seremos obrigados a responder novamente, segundo diz aqui o ministro israelense, né? Ou seja, essa é a ameaça e como eu falei para vocês, o fato de que o Irã tá dizendo que não atingiu nada, que não teve nada, acabou que não acertou nada, é sinal de que eles não querem responder, né? Bom, aqui o Johnny Ascola faz uma avaliação aqui dos ataques contra o Irã, né? E ele fala aqui, ó, que depois de semanas de preparação, Israel finalmente retaliou alvejando a infraestrutura militar iraniana. Os ataques foram meticulosamente planejados para atingir 20 alvos reportados, né? No momento que o sol nasceu no Irã, a operação havia concluído. Israel colocou dezenas de jatos para justamente conseguir atingir esses mísseis, né, atingir esses locais com mísseis, e uma das conclusões é que os Estados Unidos continua controlando Israel, né? Israel queria atingir os alvos de produção de armas nucleares e alvos econômicos no Irã, mas acabou se contendo e atingindo apenas alvos militares por pressão dos Estados Unidos num primeiro momento, né? Israel, de qualquer forma, está gradualmente enfraquecendo o Irã camada a camada. Nos últimos anos, Israel diminuiu de forma significativa a força dos proxies iranianos, né? E agora está diretamente atingindo o Irã em ataques em estruturas militares. Israel pode continuar fazendo isso por quanto tempo quiser, né? Ou seja, a ideia é justamente enfraquecendo o Irã por ali, né? A operação da última noite acabou destruindo as defesas antiaéreas, que mostraram inefetivas, é lógico, S-300, S-400 não vale nada, coisa russa não vale nada, o que mostrou sua inefetividade contra Israel, apesar de anos em que eles diziam que tinham capacidade, que se Israel botasse um avião no Irã, que seria derrubado, não sei o que lá. Os 100 aviões israelenses foram lá no Irã e voltaram todos intactos, sem problema nenhum, né? O Irã está tentando salvar sua reputação, dizendo que não teve nada, né? Que ele está fazendo, ele não vai admitir que foi atingido, vai tentar dizer que a retaliação foi pequena e que não teve problema nenhum e por isso não vai responder, né? O Irã pode negar o quanto queira, mas Israel sabe exatamente o que foi atingido e Teherã sabe disso também, né? Mais importante, o mundo viu o Irã tentando se defender por horas sem nenhuma capacidade de efetivamente impedir o ataque israelense, né? Ao colocar as defesas antiaéreas americanas para proteger Israel e vender essa resposta, né? Israel criou uma situação em que agora eles podem mensurar a operação de aparecer mais fraca, mas potencialmente permitindo ao Irã desescalar, né, diminuir a retaliação aqui, né? Ou seja, o que está acontecendo? Por que Israel pegou leve? Lembra do sistema THAAD, que é um sistema contra mísseis balísticos americano, que é o topo de linha dos americanos? Provavelmente foi essa negociação que o Netanyahu fez com os Estados Unidos. Aceitou as condições de não atingir usinas nucleares e econômicas e portos, né? A questão do petróleo lá, refinarias de petróleo, em troca de ter essa defesa. Com isso, Israel saiu com o melhor dos mundos, destruiu a parte militar iraniana e agora tem mais capacidade de defesa antiaérea por aqui, né? É lógico, a situação não acabou por agora, né? Independente do Irã retaliar ou não, isso vai ainda ter novos passos mais adiante, com certeza, mas Israel se saiu muito bem nisso daí, né? E tem alguns pensamentos preliminares aqui também do pessoal que eu achei bem interessante aqui, ó. Pensamentos preliminares sobre essa operação israelense dentro do Irã, né? Os alvos parecem ter sido efetivamente criado uma armadilha tática para o Irã.
Ao mesmo tempo, alvejou 20 dos sistemas de defesa antiaéreos iranianos e também locais de produção de mísseis, né? A operação desmantelou as redes de radares e defesa antiaérea, sistemas de defesa antiaéreo, o que garante que Teherã e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã não tem mais essa capacidade de se defender, né? Ou seja, seria muito mais danoso um próximo ataque israelense. E, ao mesmo tempo, alejou a capacidade do Irã de produzir mísseis e fazer também, atingiu também instalações de mistura de combustíveis que são essenciais para a fabricação desses mísseis terra-terra, né? Por exemplo, reportes mais cedo indicaram que em Mashhad, onde 4 soldados iranianos foram mortos próximo de Abadan, na província de Khuzestan, os sites de radar foram destruídos. Esse sistema de defesa antiaéreo é posicionado no ocidente do Irã, bem acima do Golfo Pérsico. Ele está falando dessa região aqui, ó. Dessa região aqui, ó. A província de Khuzestan, essa região aqui, ou seja, aqui os soldados iranianos foram mortos aqui, e vamos continuar aqui a análise que ele faz aqui, justamente no ponto que o exército israelense usa para entrar e atingir alvos mais profundos no Irã. Então, ou seja, isso foi um ataque de preparação israelense, né? O Israel primeiro destruiu esse sistema ali que seria a proteção iraniana e depois entrou com os aviões para fazer outros ataques ali. Por outro lado, os locais de produção de combustível, onde o Irã produz esses combustíveis, essa mistura de combustível sólido para mísseis terra-terra, esses mixers, né, são instalações grandes de capacidade industrial, usado para unir componentes químicos e criar esse combustível para foguete. Tipicamente é feito com polímero, explica um pouco de coisa aqui, como é que funciona a coisa, e destruindo essas instalações severamente impede o Irã de produzir mais mísseis, né? Isso corta a produção de combustível sólido necessária para novos mísseis, né? Isso impede que Teherã construa novos mísseis, mas é lógico, eles ainda têm um arsenal estimado de 1.500 a 3.000 mísseis balísticos que podem ser lançados simultaneamente a cerca de 200 de cada vez, né? Agora, Israel também atingiu instalações de lançamento desses mísseis, né? Então isso criou uma armadilha para Teherã, né? Ou seja, Teherã agora teve um ataque relativamente pequeno, que se retaliar, corre o risco de receber um ataque muito maior de Israel na próxima perna dessa retaliação, né? E, como diz o imã da paz aqui, isso não é a resposta completa de Israel ainda, né? Desenvolvimentos-chave ainda são necessários. Repara que eles falam aqui de posts antigos em que eles falaram que Israel iria fazer isso em termos de escadinha. Ia fazer um primeiro ataque para limitar a capacidade iraniana de responder a ataques e a defesa antiaérea iraniana, e depois viria com ataques mais pesados, né? Aqui, ó, o David D fala aqui, o que a gente sabe da mídia aberta, né? O Irã teve aviso antes, ou seja, o Israel avisou ao Irã que iria fazer esse ataque, foi capaz de tirar toda a sua frota de aviões, ou seja, nenhum avião iraniano foi atingido. Israel atingiu em torno de 1 às 2 horas da madrugada para minimizar as possíveis perdas iranianas em termos de pessoal. Parece que alvos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foram atingidos, e o Irã agora pode dizer que não teve nenhum grande ataque, não teve nada porque ninguém viu, porque foi à noite, foi feito num horário para ninguém ver, né? Existem relatórios de nenhum grande dano no solo, ou seja, nenhum grande dano em áreas grandes, mas parece que eles atingiram lançadores de defesa antiaérea, não atingiram radares nem postos de comando. Isso aqui vai em contradição com o que a gente já viu antes, né? Não atingiram instalações de gás ou petróleo, isso confere, nenhuma alvo no setor de energia e nenhum alvo nuclear também. Ou seja, isso teria sido apenas para mandar uma mensagem. Vamos ver se é isso mesmo, né? Ou seja, no final, tudo indica que foi um ataque feito em combinação com os americanos, de forma a destruir coisas significativas lá no Irã, mas sem dar uma impressão muito grande, de forma que o Irã possa dizer que não foi nada e seguir a vida. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Só para não dizer que a gente não falou da situação ali no sul do Líbano,
As forças israelenses continuam fazendo operações ali no sul do Líbano. Isso daqui é uma operação feita à noite por ali, né? A gente tem também a destruição de túneis ali no sul do Líbano, mais uma série de túneis identificados por ali, e também ataques em locais controlados pelo Hezbollah no sul do Líbano, né? Teve também a eliminação de mais um terrorista, o Hussein Ali Hamizeh, que era o chefe da inteligência do Hezbollah e foi eliminado ontem, né? Excelente notícia. O Instituto para Estudo da Guerra não fala sobre nada significativo. Ele diz aqui, inclusive, que o coisa foi fechado antes do ataque israelense ao Irã, né? Não tem muitas informações. A gente tem aqui uma imagem, eu não posso mostrar aqui por conta do YouTube, mas que um ataque terrorista contra um mulá lá no Irã, né? Então aqui, ó, a eliminação de um ayatolá durante as rezas de sexta-feira é uma das formas da oposição ao regime islâmico. Lembra que uma das ideias do ataque de Israel contra o Irã é justamente forçar a oposição. Então o que a gente tem aqui no final, vários imãs foram eliminados por um agente aqui da oposição lá no Irã, né? Não dá para mostrar a coisa toda por conta do YouTube, mas dá para mostrar aqui o resultado final dos imãs eliminados ali, né? Outra coisa curiosa foi esse vídeo aqui que foi feito pelo Irã, justamente para dizer o quanto era brutal, como o regime do Shah, né, o regime anterior do Irã, antes do golpe dos religiosos em 79, como que ele matava os mulás, matava os religiosos no Irã, era malvadão e coisa e tal. Isso aqui é um filme, tá? Não é verdade isso daqui, tá? É um filme, aí mostra aqui o cara atirando nos mulá e matando os mulá e coisa e tal, e diz que fez um sucesso danado no Irã, igual o Tropa de Elite aqui no Brasil, sabe? Era para ser um filme para dizer que tá vendo que absurdo como a polícia mata os ladrões aqui no Brasil, que usam técnicas muito violentas para matar os ladrões. A mensagem do filme é para dizer que a polícia era o mal e os ladrões eram os bonzinhos, mas o público aqui no Brasil adorou por ver a polícia matando ladrão, né? Matando ladrão, quanto mais matar ladrão, melhor e coisa e tal. Da mesma forma, lá no Irã, o pessoal se amarrou nessa cenazinha que foi divulgada pelo governo, tá? Do pessoal matando os mulá lá, matando os religiosos lá no Irã, né? Lindo de ver isso, como é que o povo não cai nessa lorota desse pessoal, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.